Um grande problema que gera, muitas vezes, nessa distância entre povo e o parlamentar, é porque o parlamentar, ele é eleito, e muitos querem criticar, mas ele surge do meio do povo, do meio de um determinado segmento. Ou seja, ninguém vem para cá porque ele fez uma faculdade para vereador. Então, o que ele precisa ter? No mínimo, a política como missão. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o ex-vereador de Jacareí, Laudelino Amorim. Ele exerceu o mandato durante o período de 2004 a 2012 e era um dos parlamentares mais combativos da Câmara. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1999, Laudelino vem ao programa falar sobre a sua vida, a infância em Cachoeira Paulista, cidade onde nasceu, e a atual situação política do país. Ele tem 52 anos e a nossa conversa começa falando sobre os seus pais. Bom, Laudelino, obrigado pela sua presença aqui na Câmara. De volta aqui, depois de 4 anos do término do seu mandato. Vou começar falando sobre essa entrevista, sobre a sua infância. Você é de Cachoeira Paulista? Isso, de Cachoeira Paulista. Primeiramente, eu que agradeço essa oportunidade, nesse espaço que faz parte já da nossa história de vida e que a nossa vida também agora faz parte da história dessa casa, né? Então, eu que agradeço a oportunidade e eu sou realmente de Cachoeira Paulista, natural dessa cidadezinha lá no fundo do vale, já pertencendo ao Vale Histórico. E os desafios que cada dia a vida coloca e nós refletimos muito como enfrentá-los, tem tudo a ver com essa infância que começou lá em Cachoeira Paulista. Como é que foi a sua infância lá? Você fica na cidade até que idade, mais ou menos? Na verdade, eu saí de lá já com 20 anos de idade. Uma parte boa da juventude ali também. Mas aquela infância típica de cidadezinha mesmo do interior, de já aprender a importância ali da escola, levar o seu material num saquinho de plástico de arroz, de todas as dificuldades de uma vida de infância, sair da escola, ou melhor, estando ainda na escola, já pensando que ao chegar em casa não tinha toda aquela oportunidade ainda do lazer, daquilo que deveria estar fazendo parte da infância, mas chegando já ir para a rua, ajudar a vender coisas para ajudar na renda da família, e tudo isso foram coisas marcantes ali na infância, mas uma infância muito boa também, com lembranças positivas de participação tanto dos colegas de infância, onde as brincadeiras, o lazer, tudo era de outra forma, né? Era uma outra cultura, uma outra realidade. Os compromissos com a vida religiosa também, tudo naquela tradição da fé aprendida ali em Cachoeira Paulista com os meus pais. Então, uma infância que realmente trouxe uma base muito boa para a gente perceber a importância da vida em comunidade, o compromisso com o outro, talvez com pouca oportunidade na época, por causa de ser uma família carente, mas ao mesmo tempo com muito aprendizado, com muita alegria. É uma família grande, muitos irmãos ou não? De 10 irmãos, o que é tradicional do interior. E eu caçula dos homens, né, praticamente. Tem uma outra irmã, apenas uma outra irmã, e dos homens todos eu sou caçula, e de 10 irmãos que você conseguia aprender de tudo. E por ser o caçula dos homens, o aprendizado era maior, de tanto perceber o esforço de meus pais, do sacrifício que é criar tantas famílias, mas jamais deixar aquilo que é compromisso deles também, tanto na questão religiosa com a vida da comunidade. Então, assim, é possível, e mesmo com aquelas dificuldades, eles já demonstravam isso. É possível cuidar de tantas crianças, se dedicar ao cuidado, à educação delas e não descuidar daquilo também que é de todos, que é a vida pública, a questão da fé, a questão da comunidade. Então, os desafios que apareceram de uma família grande, né, característico disso, também nos ensina muito. Alguns pensadores, né, que já colocam que é o maior desafio seu, ou seja, no momento de dificuldades, é o maior momento de aprendizado também. E talvez como criança você ainda não consiga absorver tudo, assimilar todos aqueles desafios, mas depois você vai relembrando
consegue trazer, sim, muitas coisas que foram assimiladas devido às dificuldades vividas na infância. E que lembrança, assim, mais forte você tem desse período de uma família grande? Eu suponho que seus irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, que sempre é assim quando é uma família grande. Qual que é a imagem mais marcante que você guarda dessa época? A imagem é interessante realmente isso, né? Pensar assim que, naturalmente, principalmente as mulheres acabam já adquirindo aquilo que é missão, não deveria ser só da mulher, né? Porque o cuidado do filho e da casa não é da mulher somente, é da família, é do casal. Mas as irmãs acabam tendo que assumir essa responsabilidade, já que os pais estão totalmente envolvidos em outros afazeres, que é colocar o que comer dentro de casa, né? Então as irmãs vão cuidando e com isso vai tendo aquela união, mas também todos aqueles conflitos, né? Das idades e aquela questão da obediência, você obedece mais à mãe, obedece mais à irmã, mas a irmã que está ali perto, então todo aquele temor também, mas que também vinha sempre com muito carinho, com muito aprendizado, né? Porque elas faziam aquilo, mas porque também tinha a vida delas, que não poderia ser deixada de lado. Mas é interessante na infância, com tantos irmãos dentro de casa, que todos percebendo que aquele sacrifício da mãe com o pai, o cuidado com cada um deles, sabendo que era cada um diferente. E eu me recordo muito que na hora de dormir, era apenas 2 quartos para tanta gente, 2 quartos para tanta gente, mas a mãe, de todo dia de trabalho, de luta, se ela não passasse no quarto das meninas, e depois passasse no quarto dos meninos, ninguém dormia. E ficava aquela situação. Então vem a imagem sempre, como que era gostoso todo aquele momento, de dificuldade, de tudo, mas alegria que hoje, quando nós temos oportunidade, a gente ainda ri muito e agradece também muito a Deus por tudo isso. Mas foi uma infância bastante marcante e interessante a gente refletir também que já com 13 anos, que ainda considerando essa infância, antes tinha já esse envolvimento na igreja, na vida religiosa, e eu me recordo da dedicação nossa de acompanhar aquilo que o pai e a mãe estavam fazendo. Então uma coisa que eu sempre gostei, fazia desde os 8 anos de idade, era bater o sino lá na igreja. Então lá em Cachoeira Paulista, no meu bairro, igreja de São Benedito, meu pai ia para a igreja e enquanto ele estava abrindo ali, ele já falava, pode ir lá, todo mundo me chamando de Lau, pode ir lá, Lau, está na hora de bater o sino, está na hora de bater o sino. Então tinha toda essa tradição, né, religiosa de uma cidade do interior, e isso é o que fazia lá na minha comunidade. E já com 13 anos também, apesar de estar vendendo já na rua doces e salgado para ajudar em casa, desde os 7 anos, já tinha que ir para a rua ajudar a vender as coisas, mas com 13 anos é que começou um desafio de uma responsabilidade maior, que eu fui trabalhar numa cerâmica de tijolos, né? Um trabalho mais sério daí. Aí, realmente, aí é experimentar mesmo o que é a maturidade para poder vencer, porque você com 13 anos já estava terminando ali o ensino fundamental, eu estava ali na 5ª, 6ª série, tinha que sair da cerâmica, chegar em casa com 1 hora apenas, você tinha que tomar banho, jantar e correr para a escola. Então, são coisas que começaram já na infância, um trabalho pesado, mas que até hoje eu sou grato a tudo isso, mas digo que foi devido àquela circunstância que nós acabávamos entendendo que era necessário, né? Mas o bom seria se as oportunidades na época fossem outras, como hoje é necessário na vida de uma criança e de um adolescente, mas tudo o que eu fiz também serviu para nos ajudar como encarar hoje alguns desafios que a vida adulta nos coloca. Aumentou a responsabilidade também, né? Quando você começa a trabalhar muito cedo, né? Você fica... Exatamente. Então, assim, não faz mal nenhum, depende da idade. Só que na época foi mais por necessidade, né? Com certeza, meus pais, a gente não tinha outra saída. Na época ele era funcionário público do Estado, a minha mãe costureira, e era muito difícil o dia que ela conseguia, ao acordar às 5 da manhã, dormir antes da meia-noite. E fazendo todos os outros trabalhos, inclusive da igreja. E o meu pai chegava do departamento de estrada de rodagem, que ele trabalhava, chegava à noite, ele amarrava uma lâmpada no capacete para ir trabalhar. Então aquela conjuntura da época, e aí nós todos fomos envolvendo, em ajudar na renda da família, né? Mas é lógico que se a situação fosse outra, se as estruturas permitissem, seriam. Então assim, não há mal nenhum,
desde que a pessoa assimile tudo aquilo dali como responsabilidade, e graças a Deus isso foi possível. Os 10 filhos trilharam esse caminho aí de responsabilidade, de participação, cada um com menor envolvimento, outro com maior, mas todos eles perceberam que aquela simplicidade dos pais ajudaram muito para que a gente tivesse isso como conceito. Se você não batalhar, não haverá vitória. Ou seja, não tem vitória sem luta. E era uma família feliz, né? Batalhando e feliz. Hoje os pais não estão mais com nós, né? Minha mãe foi embora, meu pai foi embora no dia 2 de agosto de 2002 e a minha mãe no dia 30 de abril de 2003. Então foi praticamente, deu 1 ano e 1 mês, eles partiram, mas assim, hoje toda vez que a gente se encontra, no Dia das Mães, foi muito bacana, aquele momento de reflexão, nós fomos fazer a visita no túmulo e a gente, com aquela certeza, inclusive, que ela estava nos ouvindo, e a gente pensando, puxa vida, quantos momentos de luta, mas que todos eles possibilitaram hoje esse momento também de alegria e de união da família, porque os 10, com todas as nossas diferenças, estamos juntos. Estamos juntos. E você fica lá até 20 anos de idade? Até 20 anos de idade, onde depois de trabalhando na cerâmica com 13 anos, e é interessante quando você começa a acreditar que é possível mudar uma situação, que eu sabia que aquele serviço pesado da olaria era necessário naquele momento para ajudar no sustento da família. Mas eu sabia que eu precisava de algo mais para a minha vida. E aí eu fui para o Exército. Eu fui para o Exército em 83, no 5º Bay de Lorena, que é uma cidade vizinha de Cachoeira Paulista. Também foi um grande aprendizado. Aquele momento do serviço militar obrigatório, um aprendizado muito grande de que nós vivemos em sociedade, as coisas não podem ser apenas do jeito que eu quero. Existem algumas regras que, como dizem, nós nascemos, elas já estão prontas. Então você pode questionar, pode fazer de tudo, inclusive ajudar a melhorar sempre algumas regras, mas não tem como fugir da ideia de que você vive no mundo e precisa respeitar o outro. Você não está sozinho, ou seja, eu não posso fazer apenas o que eu quero, fazer apenas a minha vontade. E o Exército trouxe muito dessa disciplina, sabe, da importância da coletividade, de algumas regras, desse compromisso mesmo, que nos momentos ali que você está batalhando com pessoas diferentes, estranhas, mas você depende do outro. Porque ali foi a escola, como é uma cidade pequena, você acaba conhecendo, a gente chama o processo de socialização, né, com o diferente, mas cidade pequena com pessoas muito próximas. No Exército já é um outro público, né, jovens de várias outras cidades que você não conhecia e de repente é um soldado que está ali junto com você e tudo mais. Então o Exército foi um grande aprendizado. Terminou o período do Exército, eu vim na ocasião morar em São José dos Campos primeiro. Aí em São José dos Campos... Para trabalhar, não? Para trabalhar. Em 85 comecei a trabalhar na indústria Canebo, em São José dos Campos, fiquei lá 1 ano e meio e depois vim para a Henkel, a antiga Henkel, que hoje é BASF, né? Uma indústria química aqui na cidade de Jacareí. Aí de lá para cá, e me recordo muito bem que o meu pai ainda falou para mim, quando eu vim morar para cá, olha, se você não quiser ir, eu me lembro das palavras dele, se você não quiser ir, o arroz e o feijão tem aqui. Mas ele sabia da importância, da necessidade de vir e graças a Deus viemos, começamos a batalhar novamente e aí outros caminhos foram surgindo, fomos assumindo os desafios conforme a época foram apresentando. E nessa época que você chega em São José, aí em Jacareí, você já tem um envolvimento político ou ainda não? Ou isso foi depois? Um grande problema que gera muitas vezes nessa distância entre povo e o parlamentar é porque o parlamentar, ele é eleito, e muitos querem criticar, mas ele surge do meio do povo, do meio de um determinado segmento. Ou seja, ninguém vem para cá porque ele fez uma faculdade para vereador. Então, o que ele precisa ter? No mínimo, a política como missão.